boa noite! Boa noite você que está chegando agora no nosso Tagarelando Podcasting. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por todos os comentários aí do nosso Outubro Rosa. Estamos entrando agora num Novembro Azul em mais um assunto super polêmico. Não é tão polêmico, eu acho que é necessário. Assuntos que devem ser abordados sempre, para nível de conhecimento e principalmente prevenção, cuidado, aquele olhar mais que especial, tá bom? Vamos começar o nosso Tagarelando Podcast agradecendo aos nossos patrocinadores. Agradecimentos especiais, então, à Casa Perini. Um brinde à vida, um brinde Casa Perini. TMG Cidadania Italiana, a sua cidadania com agilidade e confiança. Liligraf Consórcios, franqueada exclusiva da Racon Consórcios. Está pensando em fazer aquele investimento, não sabe como, precisa aguardar um pouquinho? Entre em contato com a Lili que ela vai saber te direcionar o melhor sempre. Move Patinação e ISM Motors, a loja maravilhosa do nosso Israel Cassol. Tá pensando em adquirir aquele carro zero? Entre em contato, ou aquele carro usado, entre em contato aí com o Israel Cassol na ISM Motors. Bora lá, então. Vocês já me viram falar muito desse tema, tanto com a Denise Pessoa, quanto com o Felipe Gremelmaier, quanto com o Israel Cassol. Várias vezes a gente já falou sobre isso. No meu Instagram também, volta e meia, eu enfatizo e marco esse grupo, que é o Gotas de Vida. Seja muito bem-vinda a Ingrid e a Cristiane, que eu quase não conheço, bebê. Sejam bem-vindas ao nosso Tagarelando. Obrigada. Eu dizer que o meu nome também já foi comentado muitas vezes. Muitas vezes. Sabe aquela Cris que eu falava? Tananã? É a Cristalfer. Tá sempre comigo, amigona. Maia e Juju estão sempre juntinhas, desde a barriga. É verdade. Amigas de barriga total. Que bom te ter aqui, que bom te conhecer. Eu quero saber mais sobre esse projeto que eu gosto, que eu ajudo, que eu divulgo, que faz parte de mim também. Quero que vocês nos contem um pouquinho da onde nasceu a necessidade de existir o Gotas de Vida. Ingrid, seja bem-vinda. Obrigada, Gise. Então, o Gotas de Vida ele é um resultado, né, de uma dor muito grande a partir do diagnóstico de diabetes do tipo 1 no meu filho, no final do ano de 2022. Eu e o meu marido acabamos nos sentindo muito sozinhos, né? A doença tomou conta das nossas vidas. Quantos anos ele tinha, perdão? Ele tinha 5 aninhos. E é um mundo totalmente novo. A gente diz que é a fase do pesadelo, né? Onde a vida muda de um dia para o outro. E era tudo novo, tudo estranho, e a gente se sentiu muito sozinho. Então, eu acabei entrando num grupo do WhatsApp, onde tinham outras pessoas, né, da região toda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas eu não tinha um contato, assim, com pessoas aqui da cidade, né? E depois tem o ambiente escolar, né? E a gente ia levar ele com uma nova condição. Então, eu criei a ideia, né? Criei um grupo no WhatsApp e comecei a adicionar pessoas a partir desse outro grupo em que eu estava. E eu disse, pessoal, estou criando um grupo de Caxias, né? Focado na região. E o grupo começou a crescer. Eu e a Aline, que é uma amiga, uma mãe desse grupo, nós começamos a divulgar muito no Instagram. E já tinha o nome Gotas de Vida? Não, era só um grupo de apoio, assim, né? E começou a crescer. Aí entrou a Cris, não lembro o nome de todo mundo lá do início, né? Algumas pessoas acabaram saindo, enfim. E a gente criou uma conexão maior com um grupo, né? Que depois a gente criou o símbolo, o nome, e nós acabamos criando, então, o Gotas de Vida como a ideia de nos tornarmos uma associação no futuro. Olha, né? que maravilha. E tinha algum caso de diabetes na família de vocês? Não tinha. Ninguém, absolutamente ninguém. E foi para descobrir, assim, como que foi? Primeira coisa que aconteceu de mais estranho foi a perda de peso, né? O Benjamin, ele perdia peso a cada dia e também ficou fraquinho.
e muita água. O que mais chama atenção ainda, no final das contas, é aquela coisa da água excessiva. Tu acha legal, teu filho tá tomando água, né? Mas quando tu vê, fica um descontrole. Começa o xixi na calça, não consegue mais segurar. Chegou num ponto de 7 vezes à noite ele acordar para pedir água, como se ele estivesse, assim, praticando uma atividade, né? Ele estava sempre muito sedento. E aí, eu sabia que algo estava acontecendo, né? Muito magrinho, não é do biotipo dele ser tão magro. Aí fui pro Google e coloquei no Google de noite, de madrugada, né? E aí veio direto, diabetes tipo 1. E aí, ali fez, então, a virada da nossa vida, né? No dia seguinte, já procuramos o pediatra e tomamos conhecimento do que estava acontecendo. Ele estava com ela alta? Ele estava com o diabetes, com a glicose, né? Muito alta, por isso a sede, né? E já fazia tempo, porque isso vem se arrastando até os sintomas começarem a ficar tão visíveis. Né? Sim, que é difícil de tu perceber e também de tu aceitar, né? Que a gente vai dando outros nortes, outros caminhos, outras Perfeito. Desculpas, né? E pra ti, Cris, como é que foi essa descoberta? Para mim, a história é muito parecida com a Ingrid. O que aconteceu foi que eu estava gestante da minha segunda filha. Eu acho que eu estava no 7º, quase 8º mês. E a gente tinha o aniversário da minha mais velha, que é a Júlia, que é a que tem diabetes, muito próximo. E a gente ia fazer umas férias para isso. E daí eu olhei, eu vi que tinha todos esses sintomas, excesso de sede, um pouco de perda de peso, mas eu disse não. Daí eu olhei no Google, eu me lembro igual, e eu disse não, isso aí é neurose, segue a vida. E fomos viajar. E daí na viagem começou a ser um nível muito alto de demanda. Eu me lembro que ela pedia gelada, ela dizia, eu quero gelada, porque ela estava com muita sede. E é engraçado porque ela perdeu bastante peso e eu não enxerguei a perda. Hoje em dia eu olho a foto de um mês antes do diagnóstico, é impressionante, tipo, tava muito mais magra, mas eu vivendo uma situação ali de uma outra gestação, eu não conseguia enxergar e nem as pessoas ao redor. E no que a gente voltou, por sorte, ela tinha consulta com a pediatra e ela veio a passar mal, ela começou a vomitar em casa e eu pensei, bom, pegou uma virose, né, na viagem. Daí a sorte também, porque daí minha mãe estava junto e disse, mãe, vem junto, porque se ela vomita no carro, eu grávida não vou conseguir. E no que a gente chegou na pediatra, ela olhou, ela disse, Cris, tu vai ter que ir pro hospital, eu já tô ligando lá, tu vai quanto antes e já pede urgência no que tu chegar. Mas ela não falou diagnóstico na consulta. E daí nós chegando lá, eu vi que foi uma correria, uma loucura e começaram a ficar muito nervosos. Também meio que olharam a ponta de dedo, daí viram que estava alto e logo, no caso da minha filha, ela teve que acabar internando na UTI, ficou uma semana internada, porque realmente ela já estava numa condição mais avançada, né, dos sintomas. O que seria uma condição mais avançada? Tipo, ela vinha com esses sintomas de sede, esse cansaço, essa daí fadiga. O que acontece é que ela pode começar, então, a vomitar, perder muito líquido e pode chegar a desmaiar e entrar em coma devido a esse desmaio e a gente não conseguir reverter. Tem Porque muitos vai fazendo casos com que os órgãos fiquem... vai sobrecarregando. Eu não sei daí, na verdade, Ingrid, se é os órgãos que... o que a gente sabe é que muitas vezes, no desmaio, se tu não consegue reverter o quadro, até mesmo em hospital, eles não conseguem fazer a pessoa sair desse coma. Que loucura. E daí, a partir dali, começa a dar falência nos órgãos e a criança pode vir a morrer. Adulto também, o mesmo caso, né? A falta da insulina, né? Que não compensa a glicose. E aí não dá tempo. Mesmo no hospital, muitas vezes, é tanta a glicose, já está tão alta, que não dá tempo. E eu lembro que foi uma loucura, que nem a Ingrid falou, assim, uma coisa surreal. Me lembro de ti me visitando lá, sim, dizendo, não acreditava. Cris, eu tenho que... E as pessoas não acreditam, inclusive nós, até porque também é um caso, o meu caso é o mesmo, de não ter uma herança familiar ali. Então, tu fica dizendo assim, não, eles erraram. Tanto que até o último dia, com a médica me dando insulina, eu dizia, não, isso aqui não pode. Né? E essa sensação de não pode vai por Parece muito tempo. Parece que tu tá num pesadelo, assim, a qualquer momento tu vai acordar. E daí depois vem toda a questão de como que eu vou administrar isso. Então, eu me lembro que enquanto ela estava na UTI, eu fui para casa e eu disse, tem que tirar tudo que é açúcar e farinha. E daí eu comecei a tirar
e não sobrou nada. Porque daí assim não sobra, né? Não existe. Sim, porque é tudo. É tudo. Principalmente na Serra Gaúcha, né? E falta muita Principalmente. informação, né, na hora do diagnóstico. A gente fica com aquela ideia, tem diabetes, não pode mais consumir açúcar, né? E aí tu chega em casa e faz a limpa. E no meu caso, no dia seguinte, o meu filho já teve uma hipoglicemia. O excesso da insulina causou uma hipoglicemia e eu não tinha açúcar para compensar. Ou seja, ele também entrou num estado grave, uma hipoglicemia severa. A gente fez a pontinha de dedo, né? O testezinho, ele estava marcando 37, é muito baixo. Um normal é entre 80 e 100. E eu não tinha açúcar. Eu tinha sumido com tudo pela falsa ideia de não poder. Sim, que seria o melhor. Sim, que era o açúcar, mas na verdade o diabético tipo 1 precisa do açúcar tanto quanto da insulina. Isso é uma grande dúvida, né, que fica aí na cabeça de todos. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, qual que é a diferença deles? Quer explicar tu? Então, É complexo também. é complexo. A gente também não sabe, né, na hora que abre o quadro, a gente tem que se informar e estudar muito para dar conta do recado. O diabetes do tipo 1, ele é autoimune, então ele não é uma consequência da má alimentação. Né? Existe um fator genético e que há um gatilho depois ainda que abre esse quadro, né? Esse diagnóstico. Então, acontece as células beta, que são as produtoras de insulina, elas começam a ser atacadas e destruídas pelo próprio sistema da pessoa. Né? Então, não tem cura, é uma doença autoimune, como eu disse, é irreversível. Então, zera a produção de insulina. Pois, né? E aí o tipo 2, aí ele vem com a má alimentação e pode vir mais tarde, O né? tipo 2 normalmente é mais tarde, porque o que ele representa? Tu comeu mal a tua vida inteira e tu forçou o teu pâncreas a trabalhar além do normal. Daí tu envelhece, todo o teu corpo já começa a envelhecer e o órgão daí já fica extremamente fraco. E ele precisa de um complemento para ajudar ele a produzir. Ele produz ainda, mas muito pouco, por causa dessa questão de ter sido forçado. Então, uma coisa que eu acho importante também entender, e que ao longo do tempo a gente aprende também, que essa questão do sem açúcar, sem farinha, farinha branca normalmente, né? É muito para a saúde de todos, né? Então, claro que o diabético ele tem essa ênfase, porque a gente percebe na hora, já que o pâncreas não funciona, mas ele seria para todos. Então, muitas pessoas até também chegaram e comentaram assim, daqui a pouco isso aí também é até uma sorte para a família num geral, começar a perceber essa alimentação. Porque, como tu falou, na nossa região, é extremamente... É um pão francês, é um docinho, é uma massa. cuca. Por né? exemplo, a gente tem muito uma questão, tipo na escola, as lanchonetes da escola. É impossível, tu não encontra nada. A salada de fruta ainda é o menor, ainda tem bastante carboidrato, mas seria tipo a única coisa com um pouco mais de saúde, porque senão é empada, é pastel, cookies, É só fritura. pizza. muita porcaria. E no geral, a gente percebe que as famílias, elas não têm esse olhar, essa percepção que isso aí faz mal. A gente desenvolveu porque a gente foi obrigado, mas uma sociedade, num geral, não percebe como faz mal. Tanto que a gente, às vezes, sofre críticas de comentar. Bah, olha, isso aí não é legal, né? Oferecendo uma viagem da escola. Mas as outras famílias dizem, ai, que chata, Que né? chato, o problema é delas, né? A criança delas é que tem que se adaptar. Isso deve ser um Isso é grande muito problema. E né? sabemos que, tipo, Estados uma grande Unidos... dor. Estados Unidos é um grande país onde tem muitos estudos sobre o diabetes, porque lá, crianças pequenas, é um índice altíssimo de desenvolvimento do diabetes tipo será? 2. É, alimentação. Por que será? Porque nasceram na Coca-Cola com hambúrguer e são obesos. Mas é só a gente olhar a fila do McDonald's, gente. É uma coisa que me impressiona muito, muito, muito. Porque não importa o horário. Tu chega ali, tá aquela tranqueira e é todo mundo Sempre. entrando ali para comer um... E daí a gente tem toda monstro. uma questão também social, que o alimento barato é rico em carboidratos, né? Então, assim, é difícil consumir saudável, é muito caro.
Então, para uma sociedade, né, que às vezes vê o hambúrguer como uma solução mais barata do que comer um bife. Ou, vamos supor, as famílias hoje em dia, muita correria, ninguém quer fazer em casa o pão. Isso. Muito. Aí dá trabalho fazer, demais né? o descascar ao invés do desembalar, né? Desembalar é só pá. Isso muito aí, mais é rápido. rápido e a gente precisa, né, hoje em dia. Eu não sei se você se faz parte só do meu olhar, mas é um olhar que eu vejo com as minhas amigas. E assim, é coisa da região, eu acho, né? Porque eu tenho amigas em São Paulo que não têm essa moeda de troca. Eu acho que a gente trata sempre assim, a gente saiu da escola, vamos passar no Mac, que é bem gostoso. Sim, eu a falei gente isso vai no ontem. shopping. Ai, mas a gente vai passar e comprar aquela pipoca. E na própria escola, todo o início de ano, o dia da criança, todo tipo de comemoração é vinculado e mais que a comida, ao doce. Ao doce, a potássio. E aí a gente ensina em casa, né, que não é saudável, que não é por ter diabetes, né? Também, claro, mas Tu tem só um? eu tenho só um. E aí chega na escola, e todo aquele papo que é só na minha casa que é saudável, né? Lá na escola não precisa mais. Então, isso é muito difícil, muito mesmo. E as pessoas olham pra gente como pais, eu sinto muito isso. O que essa mulher fez, né? O que ela dava para essa criança comer? Que ele tá julgamento. Assim, muito... E a própria culpa da mãe, principalmente, né? Ontem uma pessoa me disse assim, e tão pequenininho e ele já precisa aplicar insulina? Nossa... Sim. Tu não sabe nem por onde começar uma explicação, né, pra essa pessoa. Um chacoalhão, né? E aí, na escola, como é que faz com as crianças? E aí tem os aniver. E aí, quando vê, não convidam, porque não vai ter uma coisa. Já passamos por isso. Não convidam, porque como é que eu vou cuidar se der alguma coisa? Então, daí já prefere... Sim, só que daí tu tá excluindo. E aí, não pensa como que essa criança vai se sentir. Tudo bem que eu excluo alguns por serem chatos. Mas isso é normal. Não, mas... Desculpa, pronto, falei. Se você não foi, é porque... né? Desculpa. Tá louca. Mas, na verdade, esse que é uma questão que eu acho que muito grupo surgiu por isso, porque são muitas questões paralelas ao diagnóstico, né? E que influem muito. Então, tem toda uma questão psicológica dessas crianças, como elas vão crescer também. Existe uma questão que é tipo bulimia ou anorexia dentro do diabetes, porque daí tu quer ser aceito, mas tu sabe que vai subir tua glicemia. Então, na adolescência, se não é bem trabalhado desde a infância, muitos optam por comer o X e depois ir vomitar esse X, porque daí, senão a mãe de ver que aumentou, vai ficar louca, não sei o quê. Daí começa uma loucura. Então, são muitas questões que precisam ser ditas para uma sociedade que precisa aprender a entender o diagnóstico, a entender como ele é tratado, né? Que a criança vai poder socializar, vai poder comer com controle, sabendo calcular os carboidratos, que é uma questão muito importante também. Entender o que ela está comendo. Depois a amiga começa a calcular os carboidratos da amiga. Tá? Ou várias falsas informações, né? Que a Gizi também, como nós somos amigas próximas... Eu adoro tapioca. Vou te mandar a tabela da tapioca. Olha o estrago que uma tapioca faz. A Gizi, eu estou de dieta essa semana, daí eu vejo a postagem e vai fazer uma tapioca. Daí eu não, Gizi, não. Por isso que a pessoa tá fofa, não emagrece. Mas isso também é uma coisa complicada, porque daí a pessoa não emagrece, tá saindo de uma dieta que às vezes preferia muito mais comer um pão francês. E no fim, o pão francês era melhor que a tua tapioca. E tu estaria feliz de ter comido ele. Eu comia meio, estava super feliz, comeu uma coisa que gosta. E é esse aprendizado que nós, as famílias, né, do DM1, lutamos diariamente para aprender. Mas assim, o que a gente mais quer é divulgar, né, essas informações, essa cultura. Fora a questão do tratamento, né, que a origem do nosso projeto também veio, porque o tratamento ele era muito invasivo. Então, como a Ingrid estava comentando, né? O pâncreas, ele para de funcionar. Então, não é que nem o diabetes tipo 2, que às vezes ele trabalha, então o médico vai te receitar insulina, mas uma vez por dia. Tu dosa lá com a agulhinha, insulina, uma vez, e o teu dia fica meio assim na loucura. Ele vai soltando, prolongado. E a pessoa às vezes não cuida para ver como é que tá, né? Com idosos é uma questão à parte, mas daí dá um outro programa.
Mas o diabético tipo 1, não. É tudo que ele colocar na boca, fora ar e água, vai afetar. Então, ele precisa ter esse controle. Então, são muitas picadas. Pensar que a gente toma café no chegar, muita gente faz um lanchinho antes do almoço, tem o almoço, tem o lanchinho da tarde, tem a janta, tem uma pós-janta ali, né? Normalmente, as pessoas beliscam dessa forma. Então, olha tudo que tu beliscar, tu precisa dosar. Tu precisa dosar. Então, vamos supor que seria 6 refeições se a gente fosse quebrar. Né? Tem os que comem 3, mas vamos supor que a gente põe os lanchinhos. 6 picadas de insulina. Para saber quanto de insulina colocar, a gente precisa saber como está a nossa glicemia, que é uma outra picada, que é através do sangue, né? Da ponta de dedo. Da ponta de dedo, para ver quanto é que tá. Então, até então, dentro do programa do sistema público, até então, não, até hoje. Até hoje, ainda é assim. As pessoas furam. Então, elas teriam que furar no mínimo essas 6 vezes, se tu não quisesse saber como que tá o meio disso. Então, e na madrugada, que geralmente cai muito. E também, assim, eu comi, mas daqui a pouco eu não sei certo se eu comi bem ou tudo isso eu teria que olhar de novo. Principalmente se tratando de criança que faz esporte, que corre, que cai, se machuca. Todas essas emoções também afetam a glicemia. Uma prova, né? Uma ansiedade. Uma prova. Para um passeio. A gente nota que quando a Maia tá com a Juju, a glicose cai lá embaixo. Ela diz, eu tava só te esperando pra comer um picolé. Porque a Maia é extremamente ativa. Então, a Júlia acaba se tornando mais ativa do que ela é. E nada, isso aí é puro amor. Puro amor também, por causa que talvez é pura a alegria de estar junto. Isso aí. Que também é uma possibilidade. É uma possibilidade. Olha o telefone, gente! Ai, esse telefone louco! Que loucura! Alô? Oi, tudo bom, Chu? Sim, muita saudade. Sim, vamos falar sobre... Tá bom, vamos já falar sobre isso, então. Maravilha, meu bem, um beijinho. Tchau, tchau. Esse telefone é muito louco, muito assanhado, muito tudo. Ele faz 1000 perguntas loucas. Mas isso é para um outro programa. Adorei, né? Que a gente tem que falar mais tarde, porque daí vem tipo a adolescência. Aí teria, assim, só um programa para falarmos sobre isso, muito né? assunto. Que é o telefone, ele gosta desses assuntos. Mas ele quer saber de um evento que vai acontecer, que estamos no nosso novembro, né? Doce Novembro. Doce Novembro, segunda edição. Conte-me mais sobre isso. Antes nós temos que entregar uma lembrancinha, convidando um convite. Ai, o telefone oficial. toca de novo. Um convite oficial para esse evento, é a nossa segunda edição. A gente fez o primeiro ano passado. Linda. Adorei. Bem legal, ele é cheio de apoiadores. Essa sacola até é de uma farmácia específica de produtos relacionados ao diabetes, que é a da 7. Aqui nós temos é uma todo rede. Release, depois eu mostro para vocês, comentamos. A gente fez um mimo para esse ano, então como estamos chegando no verão, a gente quis fazer uma toalha de praia. Posso abrir depois? Mostrar depois tu mostra. Olha. A gente tem o pessoal da Divina Terra aqui de Caxias que vai estar apoiando, são uns queridos, eles vão estar fazendo o coffee break. Eles são ótimos. Evento, com vários produtinhos saudáveis e com baixo índice de carboidratos. Nossos apoiadores até outro dia. Bora voltar, bebê? O verão tá chegando, a gente precisa de super coffee. Aqui é um kitzinho do pessoal da Abbott, que na verdade até é bom a gente fazer um adendo ali no meio, que o grupo começou com esse evento, por quê? Porque a gente quis buscar um tratamento melhor. Então, como a gente estava falando, as crianças tinham que fazer muita ponta de dedo, e já existe uma tecnologia bem mais avançada, que é o sensor. E esse sensor, ele permite que durante o dia inteiro, em qualquer momento do dia, de minuto a minuto, a gente consiga ver como está a glicemia das crianças, de qualquer pessoa que use. A gente é um botão. É um botão, que é esse a gente que a gente trouxe. Tá aqui. Isso, Ingrid, dá uma explicada aí. Como que faz? Esse é o Freestyle Libre, então, da Abbott. Ele é um sensor. Vou mostrar, acho que a câmera ali da frente, né? Nessa aqui, essa ali. Que eu mostro. Tá, mostra tu. Ele é um sensor, então, que é aplicado no braço. Tá bom assim? Não, mostra pra tu aqui é melhor. Aqui? Isso.
Arrasou? Levanta a manga e mostra onde é que ele fica, tu que já viu a Júlia usar. Então, geralmente a Juju coloca aqui no braço. Isso aí, ó, na partezinha gordinha do braço. A gente já mostrou, quando a Denise esteve aqui, a gente mostrou a filha da Kate Moss usando num desfile. Inclusive, ela faz uso do botão e da bomba, né? Isso. Que a bomba é um outro passo que eu acho extremamente importante, os nossos governantes, né, quem está por aí com poder, para poder trazer isso, facilitar isso. Que às vezes a gente vai pedir ajuda para essa galera e eu não tenho ninguém, eu não conheço ninguém. Isso não é minha prioridade, mas isso é prioridade para um monte de criança ter mais qualidade de vida, ter mais agilidade, ter mais poder brincar, né? Com certeza. E na verdade é a melhor forma, Gisi, de controlar mesmo o diabetes. Porque a gente, como pais, fazendo as picadinhas, né, que são as múltiplas injeções, não é só uma questão de desconforto, de dorzinha, mas não é fácil. Não. Né? A gente mais erra do que acerta, infelizmente. Então, existe sim uma possibilidade de, num futuro, as nossas crianças desenvolverem aí probleminhas em função de que é difícil demais. Não é à toa que a gente, quando fala em diabetes, a gente já se assusta por N outros problemas que vêm decorrentes. Junto. Porque não é controlada direito, né? Isso. E o que o sensor permite, né? Vamos supor, a insulina, o ideal é que a gente dose de 2 em 2 horas, no mínimo. Mas vamos supor que eu dosei. Depois de 2 horas, eu vejo que está super alto, eu posso dar uma dose extra para baixar. Ou eu dosei demais e começa a cair, eu já vejo a minha filha, eu dou uma balinha, um açúcar ou um suco, alguma coisa para fazer subir. Então, para a gente tentar o quê? Ficar dentro de uma meta de 80 a 100, acho que no diabético... 180. 180. Mais tolerável. Nós adultos, o ideal... pessoas que não têm diabetes, o ideal seria de 80 a 120, acho que fica, né? Mas o diabético eu aceito um pouquinho mais de margem. Mas para uma criança ficar desse 80 a 180 é assim quase impossível. Então, o que a gente já percebeu também em famílias do grupo, que usam ainda só a ponta de dedo? Muitas vezes as pessoas optam por mantê-la alta, porque alto, durante o dia a dia, a pessoa não vai se sentir mal. Abaixa, ela treme, ela passa mal, né? Pode vir a desmaiar. Porém, o alto, por muitos anos, daí sim ele vai causar forçando todos aqueles problemas que a gente não precisa citar, mas que assim qualquer um que fala em diabetes lembra de todas as dificuldades, né? E é por causa de manter alto. E assim, não foi uma família com quem eu já falei em várias famílias, que a pessoa diz, não, até eles fazem assim, ela não gosta muito de olhar quanto é que tá, então ela só faz de manhã e de noite. Daí ela passa aquele dia, óbvio que ela passa com ele alto, porque baixo ela ia se sentir mal. Então, ela mantém alto. É que dói também, né, Gisi? A gente precisa entender que para quem faz uma vez, 2, para fazer um teste... eu já faço assim... Tudo bem, né? Mas não, dói. E quem faz isso sempre, a gente vê que fica as marquinhas nos dedos, sabe? Vai criando uma sensibilidade, né? E esses furinhos, eles, pelo que eu sei, né? Estudei um pouquinho... até para saber o que ia acontecer no corpo do meu filho, né? Demoram para cicatrizar, em torno de 14, 15 dias. Então, se tu faz... O ideal seria umas 12 picadinhas por dia para se ter um controle mais rígido. Nunca vai estar cicatrizado. Nunca. E também tu nunca vai fazer, porque em pouco tempo essa criança vai estar chorando, ela vai se recusar e depois ela tem que aplicar insulina também, apesar de não doer tanto, é mais uma picadinha. Né? Então, sem contar que inflama. Pensa que se tu furou com uma agulha um dia, tu não fica uns 2, 3 dias com aquela dorzinha da agulha. É um saco. E esse Libre, ele dura quanto tempo? Ele dura... Existem 2 versões hoje em dia. O Libre 1, que tu passa o sensor, e o Libre 2, que ele hoje em dia ele está mais atualizado. Então, no celular, ele todo o tempo, sem precisar passar, ele mostra como que está a glicemia. Um dura 14 dias e o outro 15. Então, em média, seriam 2 sensores por mês. Que dá uma quantia de... 600 e alguma coisa, né? Tá um pouco mais caro. A versão 2 é 329 cada. 600 por mês. Por mês.
O outro é um pouquinho mais em conta. É, mas fica mais ou menos os dois muito pouco parecidos. Mais de 600 por mês. E o que a gente lutou, na verdade, o primeiro ano do evento ano passado, ele surgiu por isso, porque a gente tentou lutar dentro da prefeitura para que eles incluíssem isso dentro do tratamento padrão do sistema ali do SES, né, do sistema público da prefeitura. E tivemos o apoio de uma deputada federal, não sei se podemos falar o nome. Sim. Denise Pessoa. Eu acho que isso a gente precisa. A gente elege deputado federal, deputado estadual para eles mostrarem serviço. Não, não vou me vangloriar. Tem que se vangloriar, sim. Porque estão lá para trazer coisas, benefícios para o povo caxiense. Exato. E ela foi maravilhosa. Ela foi muito atenciosa desde o início. E uma coisa que me surpreendeu nesse tema que tu falou, Gizi, que ela foi atrás sem nos avisar que estava indo atrás. Passou alguns meses e ela falou... Pessoal, consegui direcionar um pedaço da verba para essa ação. Então, a gente começou uma ação que ela já está atuando agora desde o início de outubro e ela tem uma tendência, dependendo da quantidade de pacientes que vão buscar esse tratamento via prefeitura, de 1 ano e meio a 2 anos, para todas as crianças dos 2 anos de idade aos 17 anos. Maravilhoso. Muito legal. E é legal também, né? Eu acho a gente trazer aqui o nome do vereador Felipe Gremelmaier. Felipe, querido, que também esteve aqui falando sobre o Gotas. O Felipe Gremelmaier, que acolheu também, foi um dos... O primeiro a dizer isso realmente é importante, a gente precisa parar de picar tanto as crianças. E uma coisa legal... Foi sensacional. Uma coisa legal do Felipe, porque eu digo assim para todos, né? Tu tem uma causa. Primeiro momento, vai nos vereadores. Busca algum vereador para te auxiliar. Porque essa questão, tipo, de quem nos sugeriu, vão nos deputados federais, vão em deputado ele abriu estadual. O caminho, né? Ele nos disse onde vocês vão a partir daqui, né? Sim. Então, isso eu acho também bem legal. Até estamos aqui, né, acabando eleições, e recém elegemos vereadores, mas de entender que quem tu elegeu, tu tem o direito de ir lá bater na porta e dizer, olha, eu preciso de ajuda aqui. Como que a gente pode fazer? Né? Então, é importante sempre... tentar se aproximar, porque o teu voto realmente é válido, né? Sim, é preciso. Já passou o tempo da gente queimar voto branco ou nulo. Isso. É preciso a gente votar certo para depois não ficar 4 anos aí reclamando, né? Exato. E daí agora a nossa luta, então essa ação começou, a nossa luta vai ser tentar, no que acabar essa verba, fazer com que a prefeitura... Torne isso lei dentro da prefeitura para que siga o tratamento. E também outras questões que até a Ingrid está encabeçando, né? Um projeto bem legal na área da educação, se tu quiser comentar também um pouco. Por favor. E só para finalizar essa questão aqui do Libre, a gente gostaria que a nossa prefeitura colocasse esse tratamento de forma gratuita para todas as crianças diabéticas do tipo 1, né? Crianças e adolescentes, porque outras cidades já fazem isso do Brasil, né? Então, a gente só está seguindo aí o exemplo de outras cidades que abraçaram essa causa. Não está no SUS, a gente sabe que não, e é por isso que a gente quer o apoio da prefeitura. E é uma lástima isso não estar no SUS, porque é uma maneira de tu evitar todos os problemas que a gente já falou. Então, vale muito mais tu ter algo preventivo e dando qualidade de vida para essas crianças do que lá atrás, lá na frente, tu ter que fazer um transplante disso, não sei o que daquilo. Ou só um leito de hospital que a pessoa vai usar por um dia e já pagou o ano quase desse tratamento. Com certeza, isso aí é muito importante, é muito válido a gente falar e enfatizar. Isso. E uma coisa que eu acho muito bacana desse grupo de vocês é que mostra como juntos nós somos mais fortes. Porque os pais unidos pela dor estão transformando a vida de muitas crianças e vão transformar ainda mais. Quando na enchente, a Cris me ligou e disse, Giz, a gente está com um problema assim, assim, assado. Consegue o telefone? Quando eu vi na TV... passando gotas de vida, descendo de helicóptero, isso, gente. Isso mesmo, foi lindo. Nossa, me emociona. É verdade. Literalmente me emociona, porque mostra que, às vezes, é trabalho de formiguinha.
né? Às vezes tu acha que ele é pequeno, mas se tu for cavar o formigueiro das formigas, tu vai ver que ele pode estar aqui embaixo de Caxias do Sul inteiro. Exatamente. É verdade. E a gente está tentando, né? A gente agora vai tentar, no ano que vem, entrar com um novo projeto, que é o Gotas de Vida nas Escolas. Né, para levar, então, o diabetes do tipo 1, levar conhecimento para as escolas, porque a gente sabe que a maioria das escolas tem aí uma certa resistência e dificuldade, falta de conhecimento com as crianças, e isso é muito triste. Pelo Estado, no município, o Estado tem monitores para estar com essas crianças e cuidar dessa insulina? Não tem monitor e não podem, né, aplicar a insulina nas crianças. Então, e aí faz como? Via de regra, a mãe para de trabalhar para ficar à disposição da escola, da criança, para fazer as aplicações. E aí consegue um auxílio, tipo... Não, porque o diabetes não é considerado uma deficiência. Mas está um projeto para isso, Existe né? projeto de lei. de lei para isso ser. Existe. E é por isso que a gente luta tanto, né? Não é uma deficiência visível, mas há uma parte do corpo que não trabalha como deveria. E o pai e a mãe é que fazem essa função, né? Por isso, a gente também quer levar isso para a escola, porque não é obrigação no momento, não é, mas é uma questão de solidariedade, humanidade. Essa criança fica desamparada, essa família precisa de mais renda, mas ao mesmo tempo perde um trabalhador, né? Perde uma fonte. Então, começa o problema financeiro. Como é que uma família que ganha um salário mínimo vai ter livre, mais toda a insulina e sem alguém trabalhando? Não dá. E assim, a insulina, ok, tu ganha pelo a insulina SUS. é entregue pelo SUS. Isso, é entregue. Mas o livre não, né? A alimentação especial não, né? E então, assim, não dá pra... Se nós, a base de farinha, Nena, já vai aí 2, 3 contos, saca da meia. Ou, por exemplo, numa escola, baixa glicemia, que seria a hipoglicemia, o colégio, o que eles fazem? Ligam pra mãe, a tua filha tá se sentindo mal. Ela não, eles nem pedem o que eu faço, eles dizem, vem buscar. E daí a mamãe trabalhando, como é que ela vai ir para dar uma bala? E a gente está falando de crianças que têm diagnósticos que abrem com meses. A gente está falando de crianças pequenas que não têm autonomia de pegar uma bala, perceber que está ruim e comer. Então, assim, a gente precisa desse auxílio, né? É algo essencial, não tem como. E acontece todo dia, né, Cris? Não é uma vez por semana, né? Isso acontece todo dia. Aquela montanha-russa. A educação física, às vezes, eleva, né? O esporte, a atividade é de alta intensidade. Ou é uma coisa mais tranquila, faz cair. Ou se tem insulina ativa, depois do almoço, né? Uma educação física pós-almoço, aí pega com a insulina também e dá aquela queda. Então, assim... É uma montanha-russa. É uma montanha-russa, é todo dia. Vocês e é toda hora. Depois que tiveram esse diagnóstico, conseguiram dormir uma noite de sono inteira? Nunca mais. A gente tem Isso despertador, a gente tem alarme, revezamento. Né? Não é uma vida normal. E os pais, eles participam, ajudam? Ou é uma responsabilidade que acaba caindo para a mãe? Eu acho, né? Lá na minha casa, acho que na tua também, né, Cris? É uma parceria muito grande. Na verdade, isso a gente é muito tem importante. Essa consciência, né, do perigo que pode causar, né? Então, é algo que todos têm que se esforçar. E é uma responsabilidade grande demais para se assumir sozinha, né? Nossa. Claro que existe eu acho que é o cabeça, assim, do tratamento, né? Porque não dá para ficar os dois sem trabalhar, né? Ou os dois focados nisso. Então... Eu sou, no meu caso, a responsável. Eu trabalho, mas eu sou... tu que tá atenta a esse momento. O celular... Teve que administrar a tua vida. A minha vida se adaptou. Isso, né? Né? Na minha casa acabou também acontecendo isso. Porque tem que ter uma renda, porque os custos são altos, porque além desse sensor que já é alto, é toda a questão da alimentação, os remédios, insumos. Atividade física, né? Que é que super importante fazer, nutricionista, tem muitos gastos. Então, se torna algo grande, né? Então, acaba que uma pessoa da família tenta administrar para estar mais próximo, para o outro tentando manter a renda principal, né? Isso. Mas uma coisa que eu acho importante também, está se tornando sério esse papo, mas assim, como a gente trouxe o evento, ele vai ser um evento bem legal. Que dia que é mesmo?
Dia 9 de novembro, é um sábado. Agora na próxima semana, próximo Isso. sábado. Vai ser no Instituto Quindim, que é ali no Eberle. Bem legal, é um lugar também de literatura infantil, que é fenomenal. E a gente convida a todas as famílias, quem não nos conhece, estejam lá. E também familiares, pessoas interessadas, tu gostou do assunto, vai lá conhecer, porque vai ter, assim, muitos tipos de palestras, desde médicos, trazendo uma questão mais, assim... a questão de tratamento, mas também pessoas que já são adultos contando a história deles. Traremos um influenciador de São Paulo, bem legal, uma influenciadora, no caso, que também é bem... vai contar a história dela, que é fenomenal. É aquela que a gente segue... É aquela que a gente segue, Ingrid. A Marina. Ai, que legal! Sim. Ai, será que ela não viria aqui contar? Porque eu acho o conteúdo dela, vou colocar o Insta dela por aqui, porque é muito legal. Ela fala com uma leveza de papo sério, de papo brabo. Eu acho sensacional, além de linda. E outra coisa que tu falou do Juntos Somos Mais Fortes, a questão dos apoiadores é bem legal, porque assim, são pessoas que normalmente não conhecem do assunto. Tem alguns que são da área, mas a grande maioria não é. Por exemplo, a Divina Terra, a Floratos, que é uma farmácia de manipulação, eles desenvolveram específicos para o evento, que eu achei um amor, bala e pirulito zero açúcar, que não existe para vender. Pirulito no Brasil não existe para vender zero açúcar. Daí eu falei, olha que queridos, né? Porque é um sofrimento para as crianças, todo mundo de pirulito toda hora, e eles não podem. Então, vão estar no evento também apoiando, que eu achei bem legal. Tem o Brilhos da Serra, que é maquiagem, mas a gente se esquece, né? Que a gente tem que desenvolver a autoestima dessas crianças. Que é muito afetada, né? E principalmente nas meninas. Então, estão junto também apoiando. Vem o pessoal essa parte de alimentação também da Taco, que são pastas de amendoim que não contém açúcar, porque essa coisa de vontade de um doce. Então, existem doces que lembram um doce, mas que são saudáveis. Tem uns gostosérrimos, aquele brigadeiro lá da Divina Terra. Isso aí. Ai, é sensacional. E as nossas palestrantes também, né? Todas, eu acho legal destacar, todas. Por favor. Virão de forma voluntária, né? A Marina vem, então, de São Paulo. A gente vai ter também a doutora Bruna Camassola. A gente vai ter a Fernanda da Saúde em Fatias. Isso. Que daí é de Caxias, ela tem uma confeitaria especializada em zero glúten, zero lactose, zero açúcar. Bem legal, e ela é diabética, ela desenvolveu na adolescência, então ela vai contar um pouco da história dela. E a nutricionista... Na adolescência deve ser pior ainda, né? Começando as baladas, querendo tomar um drink. Nossa, isso afeta muito a glicemia. Isso aí é papo problema. E a nutricionista, qual que é o nome? A Pamela. Pamela. Que é importante ter acompanhamento. Que é professora da universidade e tudo, então Isso. vai trazer um olhar bem direcionado para isso. Fica aí o convite para quem está nos vendo, dia 9 de novembro, lá no Instituto Quindim, o Doce Novembro, para falar um pouquinho sobre a DM1. Acho isso muito legal, gurias. Eu adoraria ficar aqui conversando com vocês muito mais, porque eu acho extremamente esclarecedor e enriquecedor para a gente cuidar das nossas crianças, para a gente olhar com um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor. É muito fácil a gente falar em empatia, sendo que a gente fecha o olho para muita coisa. Então, cadê essa empatia toda, né? Onde anda? É interessante a gente olhar, conhecer e começar a acolher um pouco mais antes de julgar, condenar e excluir, né? Com certeza. Fica o apelo, eu acho, para todas as famílias, independente de ter uma criança ou um adolescente diabético, ir, porque tem um amigo, às vezes é legal estar lá para apoiar ele, né? Ou as pessoas da nossa família também, para os pais conseguirem muitas vezes dar uma fugida, dar uma respirada e ter alguém que sabe pelo menos o que está acontecendo, né, com a saúde daquela criança. Acho que é bem legal também. Isso aí. E também o Instituto Quindim, pensando nas crianças, vai ter um espaço específico com atividades com as crianças. Então, assim, podem ir com a família inteira, que vai ter uma área só para as crianças, enquanto os pais quiserem ouvir, como a palestra, né, tem mais informação, vão estar se divertindo. Fora essa parte de network, comes, que vai ser bem legal. É muito interessante. E as gurias agora têm que sair correndo, porque elas estão indo fazer a entrega da segunda remessa.
O É recebimento. isso, o recebimento. Da segunda renascença, do Hoje é um Libre. dia que vai a segunda família, que também é uma coisa bem legal, só para finalizar, que a prefeitura ela está fazendo a entrega em blocos de famílias. Por quê? Porque em todas essas primeiras entregas vem a equipe do laboratório para ensinar todas as famílias como usar, como cuidar, tem os aplicativos, como instalar o aplicativo. Então, para realmente a família se sentir abraçada com a certeza de dúvidas, poder ter um contato para tirar dúvidas sobre o tratamento. E eu queria enfatizar também que a gente tem dessa vez algo bem legal, que é as farmácias Panvel como apoiador, porque, querendo ou não, né, é o distribuidor de todos esses insumos, na sua maioria, e vão estar com a gente também. Olha aí, parabéns. É muito bom mesmo. Fico muito feliz, Chuzona. Foi fantástico. Nós que agradecemos o carinho, né? Eu, pessoalmente, tenho que agradecer que está sempre junto com a Ju. Nem vamos falar que eu me emociono. Mas foi, realmente nos abraçam. E é que nem a Gizi falou, a Maia controla mais a glicemia, porque a minha é meio brincalhona, a minha filha. E a Maia, ó, Cris, tá subindo, tá descendo isso aí. Ela fica super interessada. Não, ela diz, outro dia eu comprei umas coisas, não, isso aí tu guarda tudo, porque a Júlia, isso aí não pode ela comer. Não. Ela amigona, né? Já vai Não toda quero assim. causar algum drama, né? Já vamos organizar a casa para receber. O único problema é que quando ela vai lá, ela acaba com os ovos. Que a Maia, guria, tem as canelas oca. Ovo de codorna e tomate cereja. A Maia é super fit. E a Maia é um exemplo legal de criança. Eu até quando eu abri o diagnóstico, só para fechar, vamos com a Maia, que a Maia já não gosta muito de comer doce, então daí a gente já não corre o risco. É uma boa influência. Porque ela vai comer um pepino, um ovo de codorna, que queijo. legal. É bem assim. Doce Tomate. não é com ela. Tomate é um Poxa. desfalque na atual conjuntura. Mas é muito legal, na verdade, de criança para criança. Por isso que esse evento é importante. É para as famílias, mas assim, que alegria uma criança ver uma outra criança apoiando, né? Cuidar, isso aí é algo inconsciente amizade. e que vai, com certeza, fortalecer essa criança para ser uma estrela ali, né? É isso no aí. mundo. E tomara a Deus que elas sigam aí juntas por muitos anos, que as brigas só unam elas e fortaleçam elas ainda mais, né? Chuzona, se eu quiser usar isso, eu posso? Pode. É uma coisa bem legal até para avaliar, porque tem várias pessoas que usam que não tem DMU, não tem diabetes, e percebem certas coisas na sua alimentação que poderiam ser corrigidas e que criam picos desnecessários, né? Então é bem legal, é uma brincadeira que por 14 dias tu usa e fica avaliando a tua glicemia para ver o que tu comeu aqui, o que tu comeu ali, o que causou um picozinho, né? Olha aí, ó. Quem sabe no dia que o programa for pro ar, eu vou lá na Cris colocar um. Isso aí, legal. Aí a gente vai mostrando até o dia do evento. Tá bom, gente? Muito obrigada. Querem deixar uma mensagem final, por favor? Então, eu acho que a gente quer muito te agradecer, Giz, em nome de toda a comunidade diabética, todo o nosso grupo. Obrigada por esse espaço. E foi um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, da nossa causa. E aguardamos, então, o máximo de pessoas possíveis no nosso evento. Maravilhoso. E contamos contigo lá, certo? Que não vai poder faltar. Com certeza estarei. E aqui, vocês terão que dividir. Uau! Tá bom? Mas é o nosso mimo. Que lindo! O nosso mimo de obrigada por terem estado aqui conosco. Talvez Adoramos. no dia lá do evento. Vamos estourar vamos isso aí, estourar. legal. No final do isso evento aí. a gente vai guardar para... e tem vários sorteios também de brindes, então, ó, se Olha preparem. aí, Quem sabe vira um maravilhoso. brinde aqui também. Até porque Casa Perini Perini. é um brinde à vida. Um brinde Casa Perini. Legal. Nosso maior patrocinador, sempre nos melhores momentos, nas melhores causas. Mais um agradecimento especial, então, à Casa Perini, a TMG Cidadania Italiana, Liligraf Consórcios, Move Patinação e ISM Motors.
Muito obrigada. Sem vocês, esse pod não existe. E sem você aí que está nos assistindo, sem aquele teu like, sem aquele teu comentário, sem aquela tua inscrição, também não acontece. Então, curte, comenta, compartilha, convida um amigo. Se tem algum assunto que você queira ver aqui dentro do Tagarelando, manda para nós, que é um prazer a gente participar aí junto com vocês. Tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!